E aqui estamos palpites de segunda, dia 18/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Copa das Nações Africanas. Gana contra Níger. Nos últimos 5 jogos a Gana empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Níger empatou 3 e perdeu 2. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Nigéria contra Ruanda. Nos últimos 5 jogos a Nigéria venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Teve uma vitória atribuída contra a Líbia, só que isso não conta. Nos últimos 5 jogos, a Ruanda venceu 2 e perdeu 3. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Sudão e Angola. Nos últimos 5 jogos, o Sudão venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, a Angola venceu 4, empatou 1. Palpite, fora vence, empate, anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Tunísia e Gâmbia. Nos últimos 5 jogos, a Tunísia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, a Gâmbia venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, casa vence. Campeonato Argentino. Tucumã contra Huracan. O Tucumã está em segundo lugar, 1 ponto atrás do Vélez. E o Huracan está em sétimo. Nos últimos 5 jogos, o Tucumã venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Huracan venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Botafogo e Avaí. Esse jogo aqui é praticamente um amistoso. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2 e perdeu 3. Em casa, nos últimos 5 jogos foram uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Avaí nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos fora de casa foram 1 empate e 4 derrotas. Palpite, casa vence, empate, anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Ceará e América. O Ceará está em 4º lugar e precisa da vitória para se manter firme e forte na luta pelo acesso. O América praticamente não quer mais nada, muito difícil subir. Nos últimos 5 jogos o Ceará venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, foram 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Fora de casa, nos últimos 5 jogos, foram uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Palpite, casa vence. Brasileirão Sub-23, Santos e Botafogo. Palpite, casa vence, empate, anula. Liga das Nações da UEFA, Croácia e Portugal. Nos últimos 5 jogos, a Croácia venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, Portugal venceu 4, empatou 1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Espanha e Suíça. Nos últimos 5 jogos, a Espanha venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos, a Suíça empatou 2 e perdeu 3. Palpite, casa vence. Polônia e Escócia. As duas equipes têm remota chance de classificação e estão brigando para não cair para a Liga B. Nos últimos 5 jogos, a Polônia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, a Escócia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Sérvia e Dinamarca. Jogo valendo classificação e a Dinamarca joga pelo empate. Nos últimos 5 jogos, a Sérvia venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Dinamarca venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, fora vence, empate, anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato Uruguaio. Cerro contra Boston. O Cerro está em 8º e o Boston em 3º. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o River venceu 4 e empatou 1. Palpite, fora vence, empate, anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo.
No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.